de volta! Muito bom! Hip Vir de volta, cara, porque aqui o pessoal vai e volta toda semana. O pessoal vai, vem, vai e volta. Tudo bem, gente? Muito legal. Uma honra receber vocês aí na sua casa. Receber vocês aí na sua casa, você entendeu? Ficou interessante a frase, né? Muito bom, de cara, curta, compartilha aquilo que todo mundo pede sempre, então eu não vou falar mais isso, que é muito chato, mas é muito legal. A gente está na jornada estudando Atos e hoje recebendo duas figuras ilustres, duas figuras impolutas, figuras únicas. A minha extrema direita é ela, Suelen. Suelen, você é Suelen. Uma salva de palmas para Suelen, Jackson? Tudo bom, Suelen? Tudo bem, Suelen? Tudo bem. Suelen que há pouco tempo está trabalhando com a gente aí, nos bastidores, então alguns rips que você já assistiu ela, que está editando. Tudo bem, Suelen? Tudo bem. Se ficou mal editado, ela é a pessoa, é culpa dela. Desculpa. Faz parte. Suelen do Will. Você quer falar alguma coisa, Suelen? Não, tô bem. Sim. Conhece Jesus há quanto tempo, Suelen? E conhecer Jesus assim faz um ano. Legal, uma experiência mais profunda. Experiência profunda. Mas você é igrejeira desde... uns 5, 6 anos. Legal, bacana. O que aconteceu, o que foi? Aconteceu que as coisas mudaram? Jesus deu um cutucão, li a Bíblia. A Bíblia? Bíblia. Quer dizer então que isso que a gente está fazendo aqui pode fazer com que alguém conheça Jesus de verdade, é isso? Com certeza, sem dúvidas. Você tá ouvindo isso, não? Meu amigo, minha amiga, você que vai vir na campanha. Mentira, já. Calma, já. Você gosta. Calma, já. Muito legal esse Alex daqui. Qualquer hora que você falar besteira, você, opa, falou besteira aí. E do meu lado direito ele, essa figura fofa. Você gosta. O Jackson das teclas, o Jackson da Cleo, tudo bem? Uma salva de palmas, sozinho. Sozinho. Tudo bom, Jackson? Tudo ótimo. Que legal te recebendo aqui, cara. Pô, um prazer estar com vocês aqui, conhecer o projeto mais a fundo, com você, com o Cadu e etc. Legal demais, cara. Muito bom. Essa barba é nova, né? Não é tão assim... Nova como assim? Nova assim, desse tamanho todo, assim. Faz pouco tempo que você usa. Não mais do que um ano. Não mais. Já tá na hora de tirar, inclusive. Não é nenhum tipo de promessa, nada disso não. Fui deixando só. A minha amiga Cleo falou que já pediu pra você tirar isso. Pediu. Ela pediu pra mim também. Tá bom. Então eu vou lá, solfejo então, por favor, a escala menor melódica, por favor. Que isso, você gosta. O cara é bruto, o cara toca muito, sabe muito de teclado. Muito legal, gente. Muito obrigado. Bom, é isso aí. Vamos lá então ao que interessa, que esse papo tá furado. O objetivo de hoje é a gente entender que existe diferença entre conhecer o caminho e ser um cristão genuíno. Talvez tenha muito a ver com o que você falou no começo aí, né, Sueli? Existe uma diferença enorme entre conhecer e ser um cristão genuíno. Conhecer, ouvir falar do caminho. Então o nosso objetivo é entender que existe essa diferença e manter firmemente a fé em momentos que parece que nada ocorre em nossas vidas como se estivéssemos numa prisão mesmo, assim, nada acontece de diferente, assim. Você já sentiu esse sentimento, Jackson, de que às vezes as coisas parecem que não andam, as coisas parecem que não acontecem? Eu tô falando rápido e minha boca não está acompanhando o que eu tô dizendo. O pensamento está acelerado, isso aí. Várias vezes. Várias vezes. E orar a Deus, tipo, Pai, eu tô fazendo a minha parte, pelo menos ao meu ver, né? Porque ao ver de Deus isso pode ser muito diferente, né? E fazendo todo o que cabe a mim, né? Como sacerdote do lar, como cristão, e às vezes não, né? Como eu disse, por várias vezes já me peguei dessa forma aí, sim, com certeza. Misericórdia da gente, então. Suelen, se alguém quisesse te subornar em troca de algum favor seu, o que seria mais conveniente a pessoa usar? Comida, dinheiro, Acho que elogio. tudo. Difícil escolher O que as pessoas não fazem por uma coxinha, não é verdade? Nossa, coxinha, catupiry. Um x-tudo com bacon. Então vamos lá, abrir Atos 24, tá aberto Atos 24 aí, Jackson. A gente vai ler do versículo 1 até o 27, o bate-papo de hoje. E Deus, o Senhor Jesus, vai dar graça pra gente aí, a gente vai conduzir a gente. Versículo 24, versículo 1 diz o que, Jackson, na sua Bíblia? Com a sua voz rouca e adocicada, já. Você gosta. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com alguns anciãos a um certo Tertulo, orador, os quais fizeram perante o governador queixa contra Paulo. Bom, então você leu aí que depois, 5 dias depois, então é referência de quando Paulo
foi levado para Jerusalém para encontrar com Félix. Para quem está acompanhando a gente aí, sabe do que a gente está falando. Porque os judeus quiseram fazer a ele uma emboscada. Semana passada a gente estava aí, você editou esse vídeo? Quiseram fazer uma emboscada, e aí o sobrinho de Paulo descobriu tudo, e foi lá, etc, etc. Só um texto bastante conhecido. O texto fala, desceram, ok? Ananias desceu a Cesareia, desceram de Jerusalém, várias pessoas foram acusar Paulo, que era um ódio sem medida. A gente não consegue entender por que tanto ódio. Os caras fizeram aquele voto de ficar sem comer até Paulo morrer, etc, etc. Todo só construindo a história junto aí. E Tértulo, você vai perceber que ele era um orador impressionante. Ele vai tentar persuadir o governador. A gente vai ler o texto inteiro aqui. A gente não vai... Se quiser dar um pause agora, irmão, você que está assistindo, dá um pause e ler o texto corrido e depois voltar para a gente continuar junto, às vezes é mais interessante, fica mais claro. A ideia era tudo uma armadilha para, pegar Paulo ali no sem pulo. Versículo 2, Sueli, 2 e 3. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nessa nação. 3. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Então, esse Tértulo aí, cara, o cara, ele é o... Eu não posso falar nomes aqui políticos, mas é o cara é bom de lábia, cara. Não é? Não é, não? Pô, excelente. Temos vivido um momento impressionante com a sua gestão aqui neste lugar, e de modo que você é uma delícia, etc. Algo dessa forma. Não é nesse nível, assim? E a gente percebe isso é uma estratégia, porque sempre quando vem um elogio, pá, na sequência vem alguma coisa, né? Então é um perigo o elogio, acaba constrangido. Provérbios 29:5, eu não sei se dá tempo de você abrir, aí não dá, né? Demora muito abrir e fechar. Não. Provérbios 29:5, ele fala do perigo do elogio. O elogio é uma coisa muito complicada. Então desconfie, Sueli, enquanto o Jackson abre, desconfie de elogios. Pessoas que elogiam demais, Querem manda ver aí. coisa. Oi? Querem alguma coisa. Querem alguma coisa. Segundo as intenções. Fala, Exato. Jackson. Provérbios 29:5. O homem que lisonjeia o seu próximo, arma-lhe uma rede aos seus passos. Cara, eu te elogiei no começo, eu fiz um problema aqui. O que acontece, né? Fico pensando agora. Então, a gente precisa ter cuidado, porque quando a gente é elogiado, a gente começa a ficar envaidecido e a gente pode perder a capacidade de julgar, querendo retribuir o benefício recebido. Não sei se a frase foi muito longa, mas deu para entender? Claro. É muito verdade isso. A gente é elogiado e a gente precisa, de alguma forma, retribuir aquilo e a gente acaba perdendo o senso do julgamento ali. A gente não deve querer ser elogiado, mas a maioria das pessoas busca isso, porque o nosso coração ele é sedento por glória mesmo, isso é muito comum. Você é envolvido com música em igreja, Jackson, até com palavra também, eu sei que já, de vez em quando faz uso da palavra, tudo isso. Você concorda que essa questão do elogio, ela pode ser um problema? Ela pode ser um problema e, infelizmente, em vários casos, por amigos ou por igrejas amigas que a gente acaba indo para ministrar, a gente vê que eu já ouvi termos do tipo disputa até, né? A respeito disso. E o elogio mexe com o orgulho, mexe com a pessoa por completo, né? E a música, então, uau, é um dos grandes problemas, eu diria. Eu acho que eu já contei aqui até, tem o Josué, o cara do sax, que toca com a gente. Ele conta assim que um dia ele fez um solo e aí o irmão veio e elogiou ele. Que solo fantástico, etc, etc. Na outra semana, na hora que ele ia fazer um outro solo, ele procurou o irmão antes de fazer o solo para ver se o irmão estava... É que ele vai ouvir, né? Então, nosso coração é assustador, cara, como a gente tem isso no nosso coração mesmo. Assim, e quanto mais a gente recebe elogio, mais a gente busca receber mais ainda. Exatamente. Uma coisa que eu tenho, não estou dizendo que isso é regra, mas uma coisa que eu tenho comigo, que quando eu recebo um elogio, se eu fico constrangido, é porque eu estou recebendo o elogio. Mas quando eu tenho certeza que aquilo é de Jesus, para mim é tranquilo receber o elogio, entendeu? Se alguém vem e me elogia uma palavra e eu tô nem aí,
tipo assim, no bom sentido, Claro. mostra que a glória é de Jesus mesmo. Mas quando começa com, nossa, nem tanto, imagina, mestre, que isso, não sei o quê. É um bom termômetro esse, É um bom termômetro. Eu uso muito isso e quando me percebo constrangido, eu vou à cruz, né? João 5,44 fala assim: como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? João 5,44 diz isso, e é muito verdade. Isso atrapalha a nossa relação com Deus, isso, né? Então a pergunta que o material traz, eu queria replicar para vocês, sinceramente, as suas atitudes demonstram que você prefere a glória dos homens ou a glória de Deus? Você tem o hábito de fazer coisas positivas que ninguém fica sabendo com o objetivo de receber a glória só de Deus? Não precisa responder, pode ser retórico só. Ou a gente tem até... Eu vou dizer por mim, a gente tem a tendência de fazer coisas só que podem ser reconhecidas, né? A coisa no bastidor ali geralmente é menos atraente. Concorda? Concordo. Né? Concordo. Lavar um banheiro. Cara, você quer abre vaga pro louvor, enche. Abre vaga pra cantina. Diminui. Abre vaga pro banheiro. Ó, acabou, não tem ninguém. Eu quero lavar o banheiro. É uma loucura, cara. Então, apesar do elogio ser muito perigoso, ele também pode ser muito importante, quando sincero, para expressar o amor. A gente está fazendo só um parênteses, por exemplo, na vida conjugal. Claro que você acorda de manhã, né, o Jackson? Fala, Cleo, vem aqui. Como você dormiu fofa hoje? Uma princesa. É, a princesa. Então o elogio ele pode ser de fato importante nesses contextos. Inclusive, claro, o elogio de forma pública, ele é legal. A Sueli nos rips que a gente faz junto aí, ela rasga uma seda pro marido, que é uma coisa impressionante. O Will, nossa, esse é o meu Will, Meu príncipe. o meu homem, é impressionante. Vai lá, Jackson, versículo 4. Versículo 4, capítulo 24, né? 25, né? 25? 24. 24. Versículo 4. Isso, foi o que eu disse. 4, Continue. Ok. Mas, para que não detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, não ouças por um momento. Ok, eu vou ler na versão aqui mais do português de mano aqui. Ok. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, então, a minha também não é muito comum não, né? Bom, para não enrolar demais, eu vou te pedir aqui o que você, ok? Ou me ouça aqui, que é exatamente o elogio na seguida do favor. Assim, cara, você é um cara fantástico. Deixa eu te pedir um negócio aqui. Então isso aqui é o Paulo não, né? Como é que é o nome dele? Tértulo. Pronto. Normalmente, após os elogios, virão os pedidos. Sempre assim. Então cuidado, o senhor está falando cuidado com os elogios. Isso demonstra o real interesse por trás da exaltação, mostrando a falta de sinceridade daquele que elogia. Em outras palavras, Tértulo disse, Paulo está querendo estragar a paz que você conquistou. O governador, Paulo está estragando aquilo que você... Cara, você fez um negócio fantástico, Paulo está estragando. Você ia falar alguma coisa? Não. Você respirou para falar, não? Não. Então tá bom. Então leia o versículo 5 na sequência, então, na sua versão de 1900 e bolinha. É isso aí. Enfim. Quer baixar a NVI aí, não? Mais nova, né? Temos achado que este homem é uma peste e o promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e é chefe da seita dos nazarenos. Então, o que era um xingamento para Paulo, acaba sendo um elogio para Paulo, né? Dizendo que ele era o principal da igreja ali. Esse aqui é o principal de todos os malfeitores. Na verdade, não, né? Na verdade, ele acabou até reconhecendo a figura de Paulo. Paulo era um cara legal, né, Sônia? Você gosta de Paulo? Eu curto demais. Você gosta de Paulo? Eu gosto de Paulo. Eu sou apaixonado por Paulo também. Fantástico, né? Pelo ensino dele, mas que ele devia ser meio chato, não? Era naquele negócio de 8 a 80, né? Ele era 80, né? Você lembra do moleque que dorme ouvindo ele e morre? Você lembra dessa história? O cara tá ouvindo o discurso dele e o Paulo vai longe no discurso. Ele cai da sacada. Cai da sacada e morre. Dormiu e caiu, né? Então devia ser uns discursos meio xarope também. Mas ela é bruto demais, sou apaixonado por Paulo também. Ensino impressionante. Versículo 6, velho. E tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Pronto. Então tentou profanar o templo, que a gente leu agora, é uma mentira. Paulo jamais profanou o templo do ponto de vista bíblico falando.
Mas a ideia do evangelho é que não existe mais um lugar santo, isso é a ideia do evangelho, isso ele pregou. Aliás, a gente prega até hoje. O que você diria, Jacques, para as pessoas que vão em templos lá no Brás, por exemplo, assim? Sabe o Brás? Sei, claro. Então, fizeram um templo lá no Brás. Um templo enorme. O que você tem para dizer sobre isso, Jacques? Com carinho, evidente. Nossa. Estou falando da ideia do evangelho. Vou melhorar minhas palavras então aqui agora. Tô brincando. Não sei, eu acho que, como a gente já ouviu algumas vezes, né? Deus não habita em templos feitos por homens. Atos 17 fala isso. Né? Então, eu acredito que, sem tentar escolher muitas palavras, né? Eu acho que as pessoas ou as lideranças, de repente, tem uma, como se diz quando você tem algo para fazer, uma tarefa de estar ensinando, e essas pessoas estarem abertas a aprender algo de fato genuíno, que é buscar a Deus. Você está dizendo que tem um erro duplo aí, dos líderes que ensinam disso. Errado e os caras que não buscam também Deus. Conhecimento. Não que ensinam errado, de repente acabam não ensinando, né? Porque ensinar errado é diferente no caso. Porque isso é libertador, né? E aí às vezes a pessoa fica amarrada a algo, no caso do templo, ou a alguém, né? Mas você foi muito político, cara. Político não, polido. Nossa. Mas eles ensinam errado, cara. Não só eles, digo assim, quem ensina que este lugar é um lugar santo, que a igreja é um lugar santo, é um lugar santo quando tem gente dentro que é santa. Mas vazio, velho, é só um lugar mesmo. Uma construção. Só que daí a galera acaba usando umas semânticas esquisitas para dar essa ideia de santidade, né? O altar e tudo isso traz uma ideia muitas vezes errada. Certo, Sueli? Certo. Que o Senhor Jesus nos livre desse pensamento equivocado. Versículo 7, o Jacques. Mas sobrevindo o comandante Lisias, tirou-lo dentre as mãos com grande violência. Então, a minha versão fala, com muita força arrebatou das nossas mãos, o que também é uma mentira. Ele está contando a história que aconteceu, e isso também não aconteceu. Ele quis mostrar que eram vítimas da violência do comandante, omitindo o fato de que eram eles que estavam espancando Paulo. Se você quiser voltar em Atos 21, 30, 33, não precisa abrir agora, dá um pause aí você que está assistindo, você vai perceber que isso é um papo furado deles. 8 e 9, Suelen. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Pronto. É uma mentira coletiva, né? Todo mundo começou a embarcar nessa mesma mentira. Combinado, okay? né? Existe uma tendência de que a mentira, ela quando repetida por muitas pessoas, ela acaba sendo recebida como verdade. Isso é muito comum, isso. Todo mundo começa, alguém começa, as pessoas começam a embarcar nessa, e aquilo que era mentira acaba sendo recebido como verdade. E é um cuidado que a gente precisa ter, porque o mundo ele estabelece mentiras como verdade, e a gente aprende desde cedo, desde sempre, a mentira como verdade, e tem dificuldade depois de acreditar na verdade. Não sei se ficou confuso o que eu falei, Não. mas você quer ver uma ideia? A evolução mesmo. A evolução é uma coisa que se conta muito como sendo verdade. Na escola você aprendeu o quê? Evolução. Você estudou escola cristã? Não. Então, eu estudei ainda, tipo, uma pitadinha ainda de criacionismo. Tem uma amiga nossa, quando ela ia nas provas, quando perguntavam sobre as questões, ela fazia a questão de escrever assim, a teoria não comprovada da evolução diz que isso, e aí respondia certo. Boa. É muito legal. E afirmava que ela acreditava, né? Isso, afirmava, afirmava primeiro o que a teoria diz e depois ela acreditava. Versículo 10, meu amigo Jackson. Paulo, tendo-lhe o governador feito um sinal que falasse, respondeu, portanto sei que há muitos anos és juiz sobre esta nação. Com bom ânimo faço a minha defesa. Bom, então assim como Jesus, Paulo ele não fica desesperado para se livrar daquilo ali. Ele vai na calma, na tamanca, ok? Vai lá. Ele não se defende com muita ênfase, ele apresenta a verdade quando isso foi perguntado. Ele foi perguntado, ele apresenta a verdade. Me parece um modelo bem interessante do que esse desespero que algumas pessoas têm de se mostrar inocente, né, assim, o tempo todo.
Versículo 11 e 12, Suelen. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar na cidade. Então, a afirmação que você leu, há 12 dias, o que Paulo estava fazendo? Ele foi adorar a Deus. Se fossem verdade as acusações de que ele era um profanador do templo, ele nem estaria no templo. Claro. Então, isso desconstrói a ideia deles ali sobre isso. Versículo 13, Jackson. Nem te podem provar as coisas de que me acusaram agora. Então, não tinha prova nenhuma contra ele. Versículo 14, Suelen. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Pronto, a gente já falou sobre isso, mas vale reforçar. Seguidor do caminho, caminho com C maiúsculo aí, Ok. que é a maneira como os... Olha só que interessante, cara. Era a maneira como os de fora nos chamavam no começo. É legal, assim, a gente dizer que essa é a nossa história, né? Nós como igreja, essa aqui é a nossa história. Está falando dos nossos primeiros irmãos aqui. Então, como é que nos chamavam? Ironicamente, esse pessoal do caminho aí. E aí também é uma questão que a gente precisa trazer para a gente, lembrar sempre que a única forma da gente se relacionar com Deus, o único caminho é o Senhor Jesus, certo, Jackson? Claro, O único caminho? muito Ou é claro. mais um caminho? Não, mais um vai mudando, né? Não, é o único caminho. O único caminho. Pronto. Bom, ainda falando desse texto, creio, a minha versão fala assim, nesse versículo 14 ainda, creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Olha o que Paulo está dizendo, eu creio no que está escrito, Paulo está dizendo. E as escrituras testificam que Jesus é o Cristo, né? Ele tá trazendo a discussão com gente que conhece a lei, com gente que não conhece a lei, ele está se pontuando em cima da Bíblia. É algo fantástico que ele está fazendo. E aí, antes de ler o 15 ainda, você consegue me dizer, Jackson, o que é uma seita? Qual é a sua definição de seita? O que chama seita? Seita. É complicado isso, né? É Porque delicado. é Que muito inclusive delicado. já nos chamaram de seita. Evangelho simples é seita. Olha aí, é mesmo? Que doideira. Legal, né, cara? Seita. A gente tá ficando importante. Quando começa a falar mal da gente, porque a gente tá ficando importante, cara. Fala, continue. Mas, assim, a minha maneira simples de interpretar é algo de que você não concorda em relação ao que você já tem como verdade para você. Legal. Não Quer é? acrescentar alguma coisa, Ana? O que pra você é uma seita? Para mim, a seita é tudo que não diz na palavra. Perfeito. Grupos que se desviam da verdade, uma definição Isso. mais padrão, assim, né? É tudo que tira Jesus de centro, tira a cruz de O centro. né? evangelho. Oi? O evangelho. O evangelho, tudo que acrescenta. A maioria das seitas tem, assim, a Bíblia e mais alguma coisa. Pode reparar. Mais um livro. Oi? Asterisco. Asteriscos gerais, livros que, o Evangelho segundo fulano de tal, o outro Evangelho de Jesus Cristo. Sempre tem um livro a mais. Enfim, para ser mais delicado. Você começou a sorrir, eu vou tirar do pé então, porque deve estar ficando chato. Não. Tô gostando. Versículo 15, Jackson. 15. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Cara, muito pesada essa afirmação, né? É. Ressurreição tanto dos justos como dos injustos. A ressurreição que vai acontecer no último dia, todos serão ressuscitados, todos, e uns para a salvação e outros para a condenação. Música de condenação, não precisa colocar, não. Olha, Se você quiser depois ler Mateus 5, 26, ele vai falar disso, ele vai mostrar. Enfim, a Bíblia toda fala sobre ressurreição de todos, e aí uns para morte eterna e outros para delícia eterna. Você vai estar onde, Jackson? é uma delícia eterna, né? Porque você é bonzinho? Não, porque alguém fez um sacrifício que eu não faria por outro. Caramba, Jesus Cristo. isso é uma delícia, né, cara? Sobrenatural. Pode parar o rico, já chega por hoje. Versículo 16, velho. Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Ponto. Consciência limpa, ou consciência pura. No RIP anterior, a gente falou bastante sobre isso, então você volta lá. Mas isso é importante. Consciência pura, só o Evangelho traz. A religião não traz. A religião traz um monte de regrinha para você fazer, para você purgar o seu pecado.
mas você continua com aquele peso na consciência. Quando você entende que Jesus já sofreu a consequência pelos seus erros, pelos pecados, pelos seus erros, aí isso te traz libertação mesmo. Você falou alguma coisa agora sobre ser libertador, né? O evangelho é libertador mesmo, muito, muito legal. 17, Jackson do Pandeiro. Vários anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e fazer oferendas. Pronto. Ele foi levar o valor que tinha juntado de outras igrejas para os irmãos de Jerusalém em dificuldade. Então ele está usando uma coisa que ele fez, Atos conta essa história, algumas cartas contam essa história também, e é o que ele tinha de fazer. Ó, depois de estar ausente por vários anos, vinha a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas, e é essa história que eu acabei de falar, esse junto, esse vaquinha que ele fez com a galera e veio trazer para os irmãos em dificuldade. 18 e 19, Suelen. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum julgamento ou ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Então, o fato de Paulo salientar isso, o costume judaico, esse voto que ele fez aí, já tinha se purificado, etc., não fazia sentido nenhum eles acusarem Paulo de estar profanando o templo, seja o que for, porque ele está dizendo assim, ó, cumprir todas as regrinhas judaicas que eram estabelecidas, então vocês não têm do que me acusar. Ele termina falando isso, né? Se é que alguém tem algo contra mim, se é que alguém tem, porque não tem. Ele tinha feito votos, estava quieto no templo lá, ele estava seguindo a lei quando tudo isso aconteceu. A tradição, ela era importante para esse momento da defesa de Paulo. Paulo traz à luz essa discussão da tradição, porque ele vai mostrar que ele não é digno de condenação por estar pregando o evangelho. Certo? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Todo mundo está feliz? Vocês querem uma água, um café, alguma coisa? Obrigado. Então tá bom. Posso pedir para o Alex trazer? Não, Alex. 20 e 21, Sueli. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o Sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Eu não tinha nada do que acusar, o único pretexto era a ressurreição, que na teoria eles também criam. Então, Paulo está toda a defesa dele aí mostrando que é um absurdo ele estar naquela situação, porque ele cria que as pessoas... Ele cria na ressurreição. Jesus, ele ressuscitou. A base do nosso evangelho é que Jesus ressuscitou. Ok? Hoje nós somos salvos porque Jesus ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. 1 Coríntios 15 vai falar isso. Então, qual é a base da nossa fé? Que nós temos um Deus que se esvaziou de si e veio como homem, e como homem ele foi obediente até a morte e morte de cruz, e aí pagou o nosso pecado na cruz. Quem era para estar pendurado na cruz, Suelen? Eu. Você mesmo. Eu não, eu também. A gente era para estar pendurado na cruz e ele já pagou o nosso pecado. A prova de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus é que Jesus ressuscitou dos mortos. Então ele está dizendo assim, eu estou sendo julgado aqui porque eu sigo Jesus. Eu digo que existe um cara que ressuscitou dos mortos. É isso que eu estou seguindo e eu estou sendo condenado por isso. Essa é a loucura. Aliás, se você falar que Jesus ressuscitou, Jackson, é escândalo para muitos religiosos, não? Uma galera, né? Uma galera, cara. Uma galera, judeus, né? Você quer mais? A gente nem pontua muito, mas até mesmo os amigos espíritas, cara, que eles têm Jesus como um bom exemplo, como um ser iluminado, mas não como filho de Deus, a ressurreição de... Aliás, cara, me perdoe aí os liberais contemporâneos, existe uma corrente aí de gente dizendo que Jesus não ressuscitou de verdade. Irmãos que leem a Bíblia estão dizendo que Jesus não ressuscitou de verdade, e estão dizendo que a ressurreição de Jesus é uma questão mais metafísica, mais no plano das ideias, e que inclusive Jesus nem vai voltar, inclusive, eu não vou nem botar nome nos bois aqui, mas na verdade não vou botar nome nos jumentos, né? Não é nem... Vai ser uma loucura. Versículo 22, Jackson. Félix, porém, que era bem informado a respeito do caminho, adiou a questão, dizendo: quando o comandante Lisias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento da vossa causa.
Ó, legal. Então, o Félix, possivelmente, ele conhecia bem a doutrina, ele era pelo menos o simpatizante, segundo o que você está dizendo aí que você leu. E Lísias era quem mandou Paulo para lá. Foi o cara, semana passada, retrasado, não sei. Esse cara mandou Paulo para esse lugar aqui. E aí Paulo ele espera por mais 2 anos depois. Estou só adiantando, fazendo spoiler aqui. Mas ele vai ficar quase 2 anos esperando esse cara vir lá e ele fica preso. E aí, mais para frente, a gente vai conversar melhor sobre isso. Versículo 23, Suelen. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Pronto, então ele quis ajudar, o Félix quis ajudar na medida do possível. Provavelmente ele já tinha entendido que tudo era uma armação ali, mas politicamente não era interessante soltar Paulo por causa dos judeus. Imagina se esse governador solta Paulo, percebendo que era só uma armação, ele ia causar um problema sério aí com os patrícios aí. Ia certo? dar treta, né? Ia dar treta, exatamente. Então, se ele não tivesse convicto de que Paulo fosse culpado, talvez quisesse ver o comportamento dos que seguiam Paulo também, seguiam o caminho, a fim de comprovar ou não essas acusações. Então, enfim, ele fala assim, eu vou dar um tempo aqui, vamos pisar na embreagem, vamos deixar rolar, vamos ver o que acontece. Ele deixa Paulo preso, bota, como é que chama aquele negócio, tornozeleira eletrônica em Paulo, e coloca Paulo lá na prisão domiciliar. 24, quem quiser ler, não sei. Alguns dias depois, vindo Félix com a sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo, e ouvindo acerca da fé em Cristo Jesus. Então a mulher era judia, a mulher de Félix era judia, ou seja, ele tinha um contato com o judaísmo aí realmente considerável. Félix ouviu o evangelho da boca de Paulo. Eu acho que é um grande privilégio que ele teve de ouvir direto de Paulo. Isso é muito humano que a gente está falando aqui, né? Porque Paulo, Paulo disse que ele é sujeito às mesmas paixões que a gente. Mas Paulo, vocês pagaram pau agora há pouco, aí, dizendo que ele era bruto. Então ele ouviu o evangelho direto dele ali. Privilégio enorme. Versículo 25, Suelen. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Olha que interessante, cara. Você quer saber o que você tem que falar, o que você tem que pregar? É o que Paulo falou aqui, você leu aí, ó. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Você quer pregar para alguém? É esses pontos que você tem que botar aqui. Vamos entender melhor eles, que eu quero construir. Você que está em casa, meu amigo e minha amiga, você precisa entender quais são os pontos que é normal, é comum, é adequado que você aborde quando você for pregar para alguém. Então, o primeiro ponto que a gente tem, justiça. Ele ouviu Paulo falar sobre justiça. E aí, justiça não é a justiça humana, ok? A gente está falando da justiça de Deus. Por que é importante a gente falar sobre a justiça de Deus? Eu não estou falando sobre condenação. Eu estou falando sobre Deus cumprir em Jesus a justiça. Por quê? Você é condenável, certo? Você é condenável? Condenável, sim. Você merece o inferno. Ou merecia. Sim, merecimento é inferno. Tem jeito. A salvação é pela graça, não é merecimento. A salvação é pela graça. Então Deus cumpre justiça, Ele exerce a justiça que deveria vir sobre você, Ele exerce em Jesus. Então a justiça é cumprida. Certo? Deus não volta atrás. Amém? Muito legal isso. Abre pra gente aí, Jackson, 2 Coríntios 5, 21, que é um texto muito legal e fala sobre justiça, sobre esse tema. Então, você vai pregar para alguém, você precisa entender, você fazer a pessoa entender que ela é uma pecadora. Primeiro que ela é amada por Deus, foi criada por Deus, e ela saiu do convívio de Deus, e aí a consequência disso seria a condenação. E aí Deus cumpriu, exerceu justiça em Jesus ao invés de exercer justiça nela. Leia aí. 2 Coríntios 5 e 21, ok? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Bruto, né? Demais. Bruto demais.
10 segundos de reflexão para vocês. Eu fui ler de novo. Lê de novo, é fantástico, pode ler de novo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ok? Olha Deus exercendo justiça. Vai que eu terminar dizendo isso. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Cara, se for fazer uma tatuagem, faz desse versículo. Okay? Nossa, O que mais que Paulo falou? Falou então sobre justiça, Por falou enquanto, sobre domínio próprio. Por que ele falou sobre domínio próprio? Porque a ideia de falar assim, quando você for pregar para alguém, dizer, cara, sem a ação do Espírito Santo de Deus em você, você não consegue dominar os seus impulsos. Aqueles que creem não são mais escravos do pecado. Romanos 6,6 diz o que, o Alisson? olha aí. O Jackson. Romanos. Abre Romanos 6,6. Você entende isso? Você precisa dizer primeiro da justiça, salvação, depois também dizer sobre santificação, sobre domínio próprio, santificação. Leia aí 6,6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais o pecado. Olha só. Então é isso na nossa pregação. É claro que às vezes não dá para você falar isso na fila do cinema. Não dá tempo de você falar tudo isso, mas se der, o caminho é esse aqui. Ó. O caminho é esse aqui para você pregar. E aí o final, então, sobre a justiça, domínio próprio, e o último, Suelen, juízo vindouro. É isso que você está lendo aí? É isso aí. Que é a seriedade das coisas futuras. Né? Haverá um julgamento feito pelo próprio Deus, e aí é importante falar sobre isso. Não vamos ler agora, porque já estamos estourando no horário, o diretor já está aqui no meu ponto me tocando, mas... Então Romanos 2, 5 a 8 fala disso, você dá um pause aí, você está assistindo, e abra. Versículo 26 diz o que, Jacques, no capítulo 24 de Atos? Eu esperava ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que mandava chamar mais frequentemente e conversava com ele. Olha só, cara, uma delação premiada que ele está tentando tipo fazer isso. aqui. Rapaz, Félix esperava, o texto está falando isso, Félix Exato. esperava ser subornado. Olha, ele estava esperando, ele chamava todo o tempo para conversar, para ver se rolava uma grana para soltar ele ali. Que parece muito com os dias de hoje ou não? Não? Ninguém? Não. Ninguém aqui? Não? Nada? Ninguém? Ele dava oportunidade para Paulo dar dinheiro para ele. O orador, no começo do texto, elogiou como justo Félix. Falou, você é muito justo. Exato. Mas parece que isso não era muito verdade, não, do ponto de vista de Deus, né? Não existe nenhum justo. Romanos 3,10 diz o quê, o Sueli de cabeça? Ixi, Não há um justo, nenhum sequer, Não se quer. não há ninguém que busca Deus, etc. Não tem ninguém justo. Meu amigo e minha amiga de casa, você não é justo humanamente falando, você é muito feio, bobão. Você pensa errado, você maquina o mal, você deseja, você assiste coisas que não deve, você é assim. Deus te torna justo em Jesus, mas sem Jesus não tem ninguém bonzinho, ninguém justo. E o último versículo, e não menos importante, o versículo 27, diz o que, Suelen? Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Então Félix deixou Paulo preso para agradar os judeus. Fatalmente Félix não creu, porque senão teria tido uma atitude pelo menos diferente. Apesar das insistentes pregações de Paulo, ele não creu. E aliás, o que Paulo falou, que todos serão ressuscitados, inclusive Félix será ressuscitado no último dia. Só que no caso, se ele não creu mesmo, isso é só uma suposição, porque a gente não tem como saber, claro. ele vai ressuscitar para a condenação. Ok? Pesado. Conclusão do material, vou ler aqui, vocês vão dizendo amém. Ok? Muitas vezes o nosso desejo de servir a Cristo é mal compreendido, entretanto devemos permanecer firmes diante das pessoas que Deus coloca para que testemunhemos da sua palavra. Amém. Vamos ouvir amém, gente? Amém. Amém. A nossa experiência sempre nos leva a perceber que durante muito tempo vivemos com conhecimento do Evangelho escrito, mas demoramos a nos tornar cristãos verdadeiros. Diga misericórdia. Misericórdia. Não é amém, misericórdia. Que pena que foi assim. Pois é. Às vezes parece estarmos presos, entre aspas, em dificuldades da nossa vida que se eternizam, de acordo com a nossa percepção. Com a nossa percepção, aquela dificuldade se eterniza. Mas precisamos ter convicção de que Deus governa sobre as nossas vidas e devemos esperar nele
procurando absorver o propósito da experiência, daquela experiência que aos nossos olhos parece uma experiência ruim, mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Amém? Amém. Amém. Jackson, uma pergunta que não quero calar, Jackson. Se a pessoa nos ouviu esse tempo todo e quer nos mandar um e-mail, seja nos xingando, seja nos elogiando, ela deve mandar um e-mail para qual e-mail, Jackson? Pra qual e-mail ela deve mandar? Qual e-mail, Jackson, que ela deve mandar? Vai estar escrito aqui na Não, tela. não. O e-mail que você conhece, nosso e-mail. Você não lembra o nosso e-mail, Jackson? Então, para quitar a sua Ok. culpa, eu queria que você cantasse a música do meu CD que você mais gosta. Nossa, mas aí vai ficar difícil. Porque tem umas 5. Filho da... Vai lá, Sueli, fala o e-mail, Sueli. falecom@evangelhosimples.com.br. Pronto. Você entendeu, Jackson? Qual que é o e-mail? Fala para aquela câmera ali o e-mail. Vamos de novo? Falecom. Falecom. Arroba. evangelhosimples.com.br. Muito bom. Muito obrigado, Jackson. Foi fantástico. Queria agradecer a vocês, a presença de vocês. Foi muito legal mesmo. Jackson, volte quando você quiser. Claro. Não, quando você quiser mesmo. É só avisar e venha. E vai ser muito legal. Manda um beijo pra todo mundo da igreja lá. Pode deixar. Legal demais. Vamos estar mais junto aí. Vamos Sueli, fazer. obrigado. Você que vai editar esse ritmo mesmo, azar seu. Se vira aí, corte os nossos... Já vou ouvir de novo. Memorizar. Valeu, gente. Um beijo. Tchau.